Quantos Feliz Sábado vocês já deram hoje aqui, né? Talvez seja por isso que vocês já estão cansados, mas de qualquer forma, quanto mais Feliz Sábado, mais feliz o sábado será. Especialmente porque nós estamos na presença de Jesus. Nós ainda talvez não nos demos conta, mas o mês de janeiro já se foi praticamente, mais uma semana o mês já acabou. Domingo passado nós estávamos aqui, o Salvador, o Zane, o Júnior e alguns outros irmãos para tirar os enfeites de Natal e chegamos à conclusão que seria um trabalho perdido tirar os enfeites de Natal, porque deu tanto trabalho para colocar e tão pouco tempo para ele ficar guardado, né? O mês de janeiro já foi, e se nós não nos atentarmos, o mês de janeiro, assim como passou o mês de janeiro, também passará o ano, e logo estaremos então mais perto da volta de Jesus. Como o Bicudo disse, né? Deus está mais ansioso de voltar do que nós desejamos a sua volta. Que possamos mudar essa realidade e desejar ardentemente a volta de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17. Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo, nesse momento, nos conduza nessas palavras que nós vamos ler e estudar. Santo Deus que estás nos céus, nesse momento, entregamos agora a Tua palavra como autor, que o Senhor possa, ó Pai, nos dar entendimento e transformar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, para que possamos apressar a Tua vinda a esse mundo. Te suplicamos essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 17 do livro de Atos contém uma das partes que eu particularmente considero uma das mais lindas pregações, embora seja resumida, do apóstolo Paulo. Uma das mais fantásticas e inteligentes pregações de Paulo. Eu quero convidar os irmãos a ler um trecho dessa pregação a partir do versículo 15. Essa pregação ocorreu lá em Atenas, a cidade-estado de Atenas, na Grécia. Versículo 15 diz assim: E os que acompanharam Paulo levaram até Atenas, tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias nas praças com quem se apresentava. Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram até o Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Coisas estranhas nos trazem aos ouvidos e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que são muito religiosos. Vamos parar por aqui, mas a leitura continuará. E vamos então entender o contexto em que ocorreu essa situação. Bom, se nós pegarmos a partir do versículo 1, nós vamos ver que Paulo, antes de chegar em Atenas, ele estava em Tessalônica. E lá em Tessalônica ele fez um grande trabalho de evangelismo juntamente com os seus colegas de ministério, deu estudo bíblico, pregou também nas sinagogas. E aqui o resultado, a partir do versículo 5, nós vemos aqui que o resultado foi muito, a partir do versículo 4, foi muito satisfatório. E diz assim: alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Quando Paulo pregou lá em Tessalônica, houve um grande resultado no seu evangelismo. Muitas pessoas se juntaram a eles, homens e mulheres, muitas mulheres de posição lá na Grécia. E quando nós realizamos um trabalho evangelístico e que há sucesso, em que nós empreendemos esse trabalho e que muitas pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo, obviamente que o inimigo das almas não fica satisfeito com o resultado, né? E aqui diz que ele usa instrumentos humanos para nos desmotivar, para nos perseguir, para destruir a obra
que o Espírito Santo tem construído por intermédio de grandes obreiros de Deus. E aqui diz assim no versículo 5: mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Irmãos, nós estamos falando aqui de gregos ateus ou gregos pagãos que estavam perseguindo Paulo e Silas. Nós estamos falando aqui de judeus, de um povo escolhido por Deus, que estava perseguindo e impedindo o trabalho de um evangelista que pregava exatamente o nome de Deus numa terra de deuses estranhos. Então nós estamos falando aqui dos filhos de Abraão perseguindo os filhos de Abraão. E muitas vezes, quando nós empreendemos um trabalho missionário, também nós sofremos perseguição dos nossos próprios, infelizmente, dos nossos próprios irmãos, para impedir, para dificultar, para acabar com algum trabalho que nós estamos realizando, seja por perseguição ou seja por desmotivação. Existem aqueles irmãos que te dão todo o apoio, mas existem aqueles irmãos que te colocam para baixo do chinelo, te jogam um balde de água fria. Você vai fazer isso daí? Quantas vezes já foi feito isso, não deu resultado nenhum? Quem você pensa que você é, que agora vai dar resultado? Né? E essas palavras destroem. E aqueles judeus, a Bíblia diz que eles estavam com inveja do resultado do trabalho de Paulo e de Silas lá em Tessalônica, e passaram a empreender uma perseguição. E aqui eles dizem que eles juntaram os vadios da cidade, os desocupados, os marginais, para perseguir, para prender, para entregar Paulo e Silas às autoridades. Mas os irmãos de Tessalônica, muito caridosos, então alertaram a Paulo que ele teria que fugir daquele local. E Paulo então foi acompanhado por esses irmãos até a cidade de Bereia. E ali encontrou então um povo muito receptivo à palavra de Deus. Um povo que, segundo a Bíblia diz, que quando Paulo começou a pregar, Paulo diz assim, que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus, examinando cada dia a Escritura, se as coisas eram assim mesmo. Irmãos, quem já deu estudo bíblico, sabe quanta satisfação nos traz dar estudo bíblico para as pessoas que têm interesse de ouvir a palavra de Deus. Aliás, quero fazer aqui uma ressalva e dizer assim, se você ainda não teve a experiência de dar estudo bíblico para alguém, encontre alguém e dê estudo bíblico, porque você está perdendo o melhor da sua vida espiritual. Dar estudo bíblico é mais gratificante para quem transmite a mensagem, talvez até para quem receba. Especialmente quando nós damos estudo bíblicos para pessoas assim como o povo de Tessalônica, ou então principalmente por pessoas como o povo de de Bereia, que são aquelas pessoas curiosas que vão ali, folheiam a página para ver se o que você está dizendo está correto, condiz com as Escrituras. E eu já dei estudos para pessoas assim, uma delas é a Carol Figueiredo, né, Carol? Às vezes a gente chegava lá às 7h30 da noite, com o intuito de ficar 1 hora estudando a Bíblia, e saímos lá às 10h30, 11 horas da noite. E a Carol perguntava, e a gente respondia, tentava responder, e às vezes a gente não saía nem da primeira lição, né, Carol? Ficava empacado naquelas 2 semanas, fazendo a mesma lição. Um outro casal também, que a gente deu estudo, que graças a Deus também se batizou, fazia a mesma coisa, e a gente ficava ali horas estudando a Bíblia, e eu não gosto de passar de 1 hora de estudo. E a gente estava no estudo bíblico ali na semana seguinte, mas tem alguma coisa errada. Na outra semana eles vinham com um monte de pergunta. Aí eles chegavam com assim, como é que eu pude passar 30 anos da minha vida enganado? E a satisfação, porque nós fomos os profetas daquelas pessoas, levamos a mensagem de salvação para aquelas pessoas, trouxemos luz àquelas pessoas que estavam em trevas. Agora nós estamos dando estudo bíblico, Gleison e eu, para uma família, um jovem casal. E todas as noites de sexta-feira nós estamos na casa do Odirley e da Débora, estudando a Bíblia com eles, e os seus filhos pequenos também participam ali dos estudos. E é incrível, porque eu já falei para o Gleison, não pode passar de 1 hora os estudos, não é verdade, Gleison? E nós fazemos tudo para que os estudos terminem dentro de 1 hora, mas independente do que eu faça ou que o Gleison faça, quando nós vamos ver no relógio é 10, 10h30, e não é porque nós queremos ficar lá, mas é porque eles nos enchem de perguntas, e a satisfação de responder é tão grande que quando nós olhamos o relógio, passou tão rápido, que não deu tempo nem de terminar uma lição. E eu não tenho pressa de estudo bíblico, irmãos, não tenho pressa de concluir os 28 estudos, ou quando chega na metade você tem que se batizar.
Eu gosto de bastante calma mesmo, para que a pessoa não tenha dúvida sobre o caminho que ela está entrando. E a satisfação por saber que nós estamos levando. O Gleison está saboreando o prazer, a satisfação de dar estudo bíblico. Se você não sabe dar estudo bíblico, procure alguém que saiba dar estudo bíblico, que possa ensinar. Nós estamos à disposição, procurem a diretoria de trabalho missionário. Temos muitos estudos para serem ministrados e poucos são os obreiros para realizar esses estudos. E aí então você vai encontrar, aliás, duas coisas que eu acho que todo adventista ou todo cristão devia experimentar, é dar estudo bíblico e participar de um mutirão para a construção de igreja. Ah, mas a igreja está construída. Não, tudo bem. Então participe dos mutirões de manutenção da igreja. Aí você vai passar a amar mais a tua igreja, e quando você dá estudo bíblico, você vai passar a amar mais o teu Deus. Tenha essa experiência, vocês não vão se arrepender. A recompensa, ela vem ainda nesta vida e também na eternidade. Principalmente quando você vê uma alma descendo as águas batismais por intermédio de um estudo bíblico que você deu àquela pessoa. Entretanto, nesse momento glorioso que Paulo estava vivendo ali em Atenas, que maravilha poder dar estudo bíblico para pessoas que realmente estão interessadas em aprender. E no auge daquela ação missionária que ele realizava na cidade de Bereia, eis que aqueles inimigos de Tessalônica, aqueles judeus, vieram perseguindo Paulo também ali, juntamente com os vadios, os desocupados. E Paulo mais uma vez teve que fugir. E dessa vez, então, os irmãos de Bereia aconselharam Paulo que fugisse para Atenas, um lugar onde talvez eles não fossem procurar. Eu acredito que essas perseguições também tinham sido providência de Deus para que Paulo pudesse alastrar, pregar a mensagem em outros lugares. E Paulo então foi e chegou até a cidade de Atenas, e ali ele ficou aguardando, então, Silas e Timóteo, até que Silas e Timóteo chegassem, porque ele estava sozinho numa cidade totalmente pagã. E Paulo, antes de ficar parado, olhando as coisas acontecerem, esperando Silas e Barnabé chegarem, Silas e Timóteo chegarem, ele se prontificou a fazer um trabalho solitário. E quando ele andava para a cidade, ele pôde perceber que Atenas era uma cidade extraordinária culturalmente, intelectualmente, e ele podia ver, quando ele andava pela cidade, ele podia ver ali os museus, as bibliotecas, os teatros, obras de arte espalhadas pela cidade, e a cidade de Atenas parecia mais um ponto de atração turística, um museu a céu aberto, do que propriamente uma cidade. A própria cidade de Atenas, ela foi fundada e batizada com o nome de Atenas, que se refere a uma deusa conhecida como a deusa da sabedoria. Em Atenas também imperava essa pretensa sabedoria dos atenienses. A cidade de Atenas, segundo o escritor romano Petrônios, segundo alguns historiadores, nos seus relatos, ele conta que a cidade de Atenas possuía aproximadamente 30.000 divindades que eram adoradas pelos atenienses. E dentro dessas 30.000 divindades adoradas pelos atenienses, imagina quantas filosofias surgiam naquela cidade. E Paulo, olhando toda aquela situação, aquela condição daquela cidade, imagina Paulo com aquele espírito que ele tinha dentro de si, que ele gostava de fazer as coisas e forçar as pessoas a aceitarem as coisas, e impor as coisas às pessoas. Naquele momento, quando ele olhou aquela situação, a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltou dentro dele. Talvez Paulo estivesse uma marreta ali e não fosse controlado pelo Espírito Santo, ele quebrava todos aqueles deuses, né? Talvez o desejo de Paulo é impor no coração a força daqueles atenienses a verdade sobre o Deus verdadeiro. E às vezes nós olhamos, quando nós andamos por esse mundo afora, nós percebemos o quanto as pessoas estão vivendo na obscuridade da palavra de Deus, o quanto elas estão vivendo na ignorância da palavra de Deus. E quando nós olhamos toda a situação, também o nosso desejo é pregar na bondade, às vezes não resolva. Nós queremos um resultado mais eficiente, e muitas vezes nós queremos impor pelo medo àquelas pessoas a figura de um Deus de amor.
Começamos pelo caminho errado. Eu tenho experiência lá na minha cidade, quando nós realizamos trabalhos evangelísticos, havia uma senhora, duas senhoras ali, uma a mais do que a outra, que ela gostava de fazer trabalho missionário, só que ela tinha assim uma maneira peculiar de realizar o trabalho, porque nós saíamos pela cidade, às vezes, entregando os livros das nossas campanhas, né? E depois reuníamos na igreja e contávamos ali as experiências que nós tivemos com o contato com essas pessoas. E a experiência dela era sempre assim: irmãos, eu fui perseguida por causa da verdade. A pessoa me expulsou da casa dela porque não quis ouvir a verdade. Irmã, o que a senhora disse para a pessoa? Eu falei assim: eu disse que Jesus vai voltar, que se a pessoa não se livrar dos ídolos que ela tem na casa dela, ela vai ser queimada, que Jesus vai destruir. Eu falei: irmã, mas não é assim que faz, não pode, tem que ser assim. Jesus está voltando, nós temos que pregar o Evangelho. E muitas vezes nós queremos pregar o Evangelho começando pelo Apocalipse, querendo pregar sobre a besta do Apocalipse, queremos pregar sobre a destruição dos ímpios, queremos apelar para o medo e não para o amor de Cristo, que é o personagem principal do Apocalipse. E muitas vezes nós não vemos resultados no nosso trabalho pelo fato de nós não estarmos pregando o Deus de amor. E Paulo, olhando para toda aquela situação, ele não conseguiu ficar quieto, começou a pregar em algumas sinagogas judaicas que existiam ali, mas ele viu também que as pessoas não estavam muito interessadas, mesmo nas sinagogas, e começou a pregar em praça pública. E pregando em praça pública, começou a falar, as pessoas começaram a se juntar, e de repente alguns grupos de filósofos e pessoas intelectuais ali de Atenas, logo perceberam a presença de Paulo, e passaram então a ouvir o que ele estava dizendo. E olha o que diz aqui: alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Bom, irmãos, os epicureus eram ateus materialistas e tinham como propósito livrar o homem do medo dos deuses, negando a existência de qualquer Deus. Negava a vida após a morte e o juízo final. Imagina que Paulo agora vinha com uma mensagem que ia de encontro exatamente com aquilo que eles acreditavam: a vida após a morte e o juízo final. As dificuldades que Paulo enfrentou pregando para esse grupo de pessoas, e tinha um outro grupo, os estoicos, que eram panteístas, né? Eles eram pragmáticos, e para eles o Logos, que era o Deus deles, era uma energia que comandava o universo. Contudo, esse Logos delineava o universo, assegurando tudo que ocorre estava sob o seu controle. Ou seja, eles pregavam ali de uma maneira teórica, de uma maneira prática, que não existia um Deus, mas uma força que regia o universo. E esses homens olharam com um olhar preconceituoso para Paulo, com ar de superioridade intelectual, social e cultural, olhando para aquele homem que pregava em praça pública, já olharam com preconceito. E olha, quando as pessoas olham para você com preconceito, é a pior coisa que existe. Pré-conceito, um conceito que você tem antes de conhecer aquela pessoa. E nós olhamos com preconceito muitas vezes. Olha, eu sou um alvo de preconceito, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu tenho cara fechada. E eu já estou acostumado, mas não conformado com o fato das pessoas chegarem para mim e falarem assim. E hoje eles falam isso. Inclusive, essa semana eu estava conversando lá no colégio e ali com um grupo de pessoas. Aí começou essa conversa de novo, né? Eu já estava acostumado com isso. Evandro, quando te conheci, eu tinha medo de você por causa da sua cara. Isso é preconceito, né? A pessoa nem me conhece, já faz. E eu sou acostumado com isso, não conformado, porque eu sei que eu tenho cara fechado. Na verdade, eu sou tímido. Para mim estar aqui, eu tenho que passar uma noite inteira orando para subir no púlpito. Há mais de 24 anos que eu subo no púlpito para pregar. E a Soraya sabe disso, que eu falo sempre para ela: Soraya, eu não quero subir. E ela me ajudou esse mês bastante. Eu não gosto de pregar. Pasmem. Não gosto de estar na presença. Pode ser 500 pessoas ou 5 pessoas. Entretanto, eu nunca deixei de fazer a obra de Deus, mas é um desafio grande para mim. Se eu tiver uma rodinha de 5 pessoas ali, e alguém olhar para mim e começar a falar de mim, eu fico vermelho. Aí eu começo a ficar mais vermelho quando a pessoa, ficou vermelha lá. Não tem jeito, mas eu sou assim. Inclusive a Andra não está aqui hoje, não posso falar. Quando nós nos conhecemos, ela olhou para mim com um ar de preconceito também. Depois ela me contou
que eu conhecia a Andra quando eu fazia um trabalho para ela da faculdade, um trabalho de vídeo para ela, editava um vídeo, ela me procurou, e nós marcamos um horário, e ali ela foi comigo fazer esse trabalho, e tinha um amigo meu junto, e eu estava ali fazendo trabalho com a minha cara fechada, e ela falou assim, nossa, esse rapaz é bravo, né? Aí ela falou assim, não, ele é assim mesmo, fica tranquila, né? Ainda bem que ela entendeu que era, né, que eu não era daquele jeito. Não sei o que ela pensa de mim hoje, mas um outro amigo meu, há um tempo atrás, falou assim, Evandro, quando eu te conheci, eu tinha vontade de dar um murro no seu nariz. Então, por quê? Eu falei assim, porque eu te achava o maior snob. Eu falei, ainda bem que você está falando isso para mim, porque agora eu sei que você não acha mais. Então, são preconceitos que nós criamos acerca das pessoas que nos impedem essa aproximação delas. E quando aqueles filósofos chegaram até Paulo, eles chegaram também com esse ar de preconceito. Algumas traduções dizem paroleiro, outras dizem tagarela. Paroleiro no vocábulo original, spermologoi, que quer dizer vagabundo, na cultura da época grega. Ou então tagarela, spermologos, que tem o sentido de que colhe semente, que colhe grãos do campo, que vadia pelo mercado e apanha um conteúdo que qualquer motivo cai dos montes da mercadoria. Miserável, pobre, infame, o parasita, que ganha vida por lisonjeamento ou bufonaria. Tagarela, sem conteúdo, fofoqueiro. São essas algumas traduções do que significavam aquelas palavras, paroleiro ou tagarela. Então as pessoas já olharam para Paulo e disseram, você tem um tagarela, aí está um vagabundo, está um que gosta de aparecer, uma pessoa que fala, mas não tem conteúdo. Mas quem falava ali não era Paulo, e sim o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fez com que aquelas pessoas se aproximassem, e quando elas se aproximaram de Paulo, elas perceberam que Paulo tinha muito mais conteúdo do que elas mesmas tinham. E Paulo ali então começou o seu discurso no meio daquelas pessoas. E aqui diz assim, no versículo 22, estando Paulo, aí Paulo foi levado para o Areópago e disse, homens atenienses, em tudo eu vejo que vocês são muito religiosos. Paulo já começa fazendo elogio para quebrar aquele gelo que existia entre eles e aqueles homens gregos, né, que se orgulhavam da sua sabedoria, e Paulo ali quebra essa barreira que impedia a comunicação entre eles. Então, quando eu chego com uma pessoa que passou a vida toda sua, seguindo uma determinada filosofia religiosa, e quero afrontar aquela pessoa, apontando os defeitos daquela filosofia religiosa, e impondo a minha teologia, eu corro um sério risco de, provavelmente, levar um muro no nariz. E no começo do ano, agora nós vimos o resultado, quando você afronta diretamente a crença de outras pessoas. O jornal o semanário Charlie Hebdo, quando eles foram atacados, 12 jornalistas morreram, desencadeando uma onda de ataques terroristas na França e em toda a Europa. Agora está temendo o ataque de terroristas, inclusive o próprio Vaticano está se precavendo, porque já rumores de um certo atentado contra o Vaticano. Tudo por conta de provocações feitas à fé, à religiosidade das outras pessoas. Nós vivemos num mundo globalizado, multicultural, onde nós estamos convivendo com pessoas de todas as partes, de todos os povos, de todas as culturas e de todas as religiões. E nós não podemos simplesmente, com o nosso olhar egocentrista, dizer que o que nós acreditamos é melhor em detrimento ao que aquela pessoa acredita. E Paulo ele foi muito sábio, usado pelo Espírito Santo de Deus, porque talvez a vontade de Paulo naquele momento seja esculachar com todos aqueles deuses e pregar o seu Deus verdadeiro, mas ele começou fazendo elogio. Vocês são muito religiosos naquilo que vocês creem. E ele continua assim, porque tendo eu passado e andado na cidade de vocês, eu tenho visto ali muitos deuses. Ele começou a descrever alguns deuses. Eu vi ali um altar erigido ao Zeus, que é o Deus dos deuses, e vocês adoram esse Deus, acreditam na sua filosofia, e é muito interessante da maneira como vocês acreditam a origem da vida, porque os filósofos gregos, eles procuravam explicar a origem da vida através de suas filosofias, e aplicavam esses deuses a essa obra de explicação das origens. E ali então você também viu um altar ali erigido ao deus Apolo.
E vocês têm o Apolo como patrono da verdade, da música, da medicina, que maravilha. Quando vocês precisam de algum favor deles em respeito à música e à medicina, vocês vão lá e prestam louvores a esse Deus. Isso precisa de muita fé, de muita religiosidade para vocês acreditarem nisso. E passou discorrendo da deusa Hera, Deméter, deus da agricultura, Hermes, protetor dos rebanhos. Ele começou a destacar Deus a Deus ali, alguns daqueles que ele conhecia, porque Paulo também ele tinha origem grega, ele estudou também, ele conhecia essa religiosidade, inclusive ele usava ali a fala de alguns poetas, e isso chamou a atenção, porque de maneira nenhuma Paulo foi direto atacando a crença daqueles homens, daquele povo, naqueles deuses pagãos. E quando você quer criar uma amizade com alguém, um vínculo que possa futuramente dar abertura para você conseguir dar um estudo bíblico ou pregar a sua doutrina, não comece afrontando a pessoa. Não comece, principalmente se for fundamentalista, né? Aí a coisa se torna um pouco mais complicada. Faça elogios, procure ver o que vocês têm em comum dentro daquilo que vocês acreditam. Crie simpatia, quebrem as barreiras para que se crie um relacionamento, e através desse relacionamento as pessoas vão entender então que você não acredita apenas em uma filosofia, uma doutrina, ou que a sua religião é apenas mais uma religião, mas que você fala fundamentado, que você consegue explicar, inclusive cientificamente, aquilo que você aprende, você consegue expor a sua fé cientificamente e provar de que o que você sabe é realmente verdade. Não crie barreiras, destrua as barreiras que impedem você de chegar até aquele que Deus escolheu para que você pregue o Evangelho. Paulo tinha Cristo como alvo, sua mensagem, assim como a Bíblia, tinha Cristo como centro. Qual é a mensagem que você tem pregado por aí? Qual é o centro da sua mensagem? Tem sido profecias do Apocalipse, que também você pode pregar desde que Cristo seja o centro e não a destruição, não o lago de fogo, de enxofre, mas que seja Cristo, como Ele é o centro do Apocalipse também. Devemos estender a mão aos que estão curiosos para ouvir a palavra de um Deus tremendo, porque todas aquelas pessoas que chegaram até Paulo, aqueles filósofos, epicureus, estoicos e todas aquelas pessoas que estavam ali, inclusive levaram eles até o Areópago. O Areópago era um tribunal temido pelos atenienses, porque era ali que se discutia as grandes filosofias, era ali também um tribunal que condenava as pessoas, principalmente por heresia. E quando aquelas pessoas começaram a ouvir Paulo, eles falaram assim: Paulo, melhor você ficar quieto, não falar muito dessas coisas, porque Sócrates, ele foi condenado nesse tribunal aqui, veja bem o que você vai falar. Vários já foram mortos, inclusive Sócrates, que era o maior dos filósofos gregos. Agora você vem falando essas coisas aqui. E Paulo não temeu, ele continuou pregando e conquistando o coração daquelas pessoas. E poucos, e tinha que ter muito gabarito para subir até uma coluna do Areópago para pregar a palavra de Deus. E naquele momento em que ele estava pregando ali, descrevendo os seus deuses, a fé daquele povo, mostrando que ele conhecia daquele povo, então ele apontou assim: mas existe alguma coisa ali. E eu percebi que existe um altar erigido e uma plaquinha escrito: ao Deus desconhecido, um altar vazio que existe ali. E ele pega esse gancho e fala assim: é esse Deus que eu vim apresentar a vocês. Esse Deus que vocês não conhecem, porque os outros vocês conhecem, eu também conheço. Mas esse eu conheço e vocês não conhecem. Vocês procuram a origem da vida, então eu vou dizer a origem da vida desse Deus. E aqui ele continua a sua pregação dizendo assim: o Deus que fez o mundo e tudo que neles há, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens que habitam sobre a terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, os limites de sua habitação. Deus fez isso para que buscassem, e talvez tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vocês. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos,
e aqui ele cita um dos profetas atenienses, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Se eles precisavam de todos aqueles deuses para explicar a origem da vida, e ainda assim havia dúvidas a respeito da origem da vida, mesmo com 30 mil divindades erigidas ali, Paulo agora, o único Deus, que havia um altar, mas não havia um Deus ali, explicava toda a origem da vida. Ele não somente falava da palavra, mas ele explicava também cientificamente, de uma maneira que a linguagem que aquelas pessoas gostavam de ouvir. Porque aquelas pessoas não ouviam qualquer baboseira, não. Eles eram intelectuais, pessoas acima de toda a cultura que existia na época. Paulo demonstrou uma grande desenvoltura, inteligência e sabedoria, a ponto de colocar aqueles filósofos abaixo dele. Mas não era ele que estava falando, era o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, há uma outra lição que nós podemos tirar disso também. Aquele panteão grego que continha uma infinidade de deuses estavam ali. E aqueles deuses de toda a cidade de Atenas, com toda a sua filosofia de vida e seus deuses estendidos e espalhados por toda a cidade, representava nada mais, nada menos, externava aquilo que os gregos tinham dentro do seu coração. Então, os deuses gregos eram apenas uma extensão ou a externação daquilo que os gregos tinham dentro do seu coração. E dentro do seu coração havia muitos deuses para todos os setores da vida, para todas as necessidades da vida. Mas ali dentro daquele panteão, assim como no coração dos gregos, porque se era a externação do que havia no coração, dentro do coração dos gregos também, havia um altar erigido a um Deus e estava vazio. Havia muitas doutrinas, filosofias, cultura, obras, inclusive a primeira democracia que nós temos ouvido falar é a democracia ateniense, que serviu de modelo para as outras democracias que nós temos hoje. Então eles estavam supridos em todos os sentidos, cultural, filosoficamente, politicamente, economicamente. Os atenienses nada tinham que lhes faltasse. E nós podemos então estender todo aquele panteão, toda aquela filosofia grega para nossas vidas. De que maneira, irmãos? Muitas vezes nós também temos, inclusive nós cristãos, temos uma gama infinita de conhecimento, possuímos diplomas universitários, coleções, temos um emprego maravilhoso, temos uma fé maravilhosa, uma doutrina maravilhosa. Nos orgulhamos então de pertencer a uma igreja de renome mundial, em que nós temos todas as coisas, respostas para problemas de saúde, finanças, educação, lar, ecologia, família, resposta também para problemas espirituais. E eu consigo relacionar a condição do povo de Atenas com a nossa condição espiritual também nos dias de hoje. E consigo relacionar também a condição nossa nos dias de hoje, relacionada aos antigos gregos, com Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Versículo 17. Dizes: rico estou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabe que tu és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Então veja bem, irmãos, a carta da igreja de Laodiceia, e que nós nos identificamos com a igreja de Laodiceia, se encontra num estado tão deplorável quanto se encontrava o povo da cidade de Atenas. Nós temos uma infinidade, as melhores escolas e universidades, os melhores hospitais, as nossas editoras que produzem infinitos livros falando sobre diversos temas. Nós temos maravilhosos e inspirados pregadores e cantores. E nós gostamos de ouvir, e até muitas vezes pecamos pelo ato de admirar mais um cantor do que a mensagem
que Ele está trazendo. Todas essas coisas nos fazem ricos e abastados. Todas essas coisas vão criando um altarzinho designado a cada um dos deuses em nosso coração. E nós, assim como o povo de Atenas, estamos com o nosso coração repleto de altares erigidos a esses deuses, porque fazemos dessas coisas nossos deuses. Entretanto, irmãos, nem mesmo o conhecimento aprofundado da palavra de Deus pode tornar você uma pessoa salva ou melhor do que você é. Muitas vezes nos orgulhamos de conhecer rigorosamente a profecia em detalhes, ou a palavra de Deus minuciosamente, como Paulo também conhecia, não só a palavra de Deus, mas ele conhecia também a cultura a grega e romana, e ele tinha gabarito para falar qualquer coisa, porque ele tinha a experiência teórica e também a sua prática. Ele conhecia de ouvir, de ler e de tocar. E nós nos orgulhamos de tudo isso que nós temos e nos esquecemos do principal, que é nosso coração também existe um altar erigido ao Deus desconhecido. Diante de tantos deuses, colocamos para suprir o lugar daquele que somente Jesus pode ocupar. Só que tem um detalhe interessante. Paulo diz que Deus não pode habitar em nenhum santuário feito por mãos de homens. Nem o céu é tão grande o suficiente a ponto de poder abrigar Deus. Deus é grande, vocês já perceberam isso. Deus, ele é tão grande, que ele cabe no seu coração. Só que tem um detalhe: para que Deus pudesse habitar lá em Atenas, todos os outros deuses teriam que ser destruídos. Porque Deus, ele tem o tamanho exato do teu coração, entretanto, ele não cabe ali, enquanto existir alguma coisa que ocupa um lugar que pertence a Ele. Então esse altar ao Deus desconhecido, nós também temos que aprender de Cristo todos os dias, para poder preencher esse altar em nossas vidas. Nós precisamos nos despojar de tudo aquilo que nós temos endeusado, sabedoria, conhecimento teórico, teológico, orgulho de pertencer a uma grande denominação, os nossos títulos, a nossa posição social, ou não. Você não precisa ter tanto para endeusar alguma coisa, não precisa ser tanto para endeusar alguma coisa em sua vida. Basta apenas você continuar deixando o altar que pertence a Jesus vazio no seu coração, e aí você vai deixar espaço para que muitos outros deuses ocupem o espaço que pertence a Deus no seu coração. A pregação de Paulo foi maravilhosa, a pregação de Paulo foi extraordinária, e nós esperamos que toda pregação, todo trabalho missionário extraordinário, maravilhoso, tenha resultados positivos. Nós esperamos que todo trabalho missionário que nós realizamos, e quando nós somos usados pelo Espírito Santo, que produza resultados extraordinários também. Nós esperamos que todo trabalho missionário que nós realizamos, ou toda a campanha evangelística que nós realizamos, surta uma infinidade de batismos, 100, 200, 300, 400 batismos. Entretanto, eu considero essa mensagem a mais maravilhosa, a mais forte, a mais inteligente mensagem pregada por Paulo e pelo Espírito Santo. Entretanto, naquele lugar, em relação a Bereia e a Tessalônica, a maioria das pessoas rejeitaram a pregação de Paulo, rejeitaram a pregação do Deus infinito. Então a pregação de Paulo foi sem efeito. Todo aquele empenho de enfrentar uma multidão de filósofos, pessoas altamente preparadas, foi em vão. Quer dizer que quando o trabalho é em vão, o Espírito Santo não trabalhou? Irmãos, o Espírito Santo, Deus move os céus e a terra para buscar uma alma. E eu me lembro de uma história, eu quero recordar, quando o eunuco estava voltando de Jerusalém, que ele foi buscar o conhecimento de Deus verdadeiro dentro da igreja de Deus, e quando ele chegou lá, ninguém deu atenção para ele. Ele entrou do mesmo jeito que ele saiu, ele saiu. E ele voltava para o caminho de volta para a sua terra, numa estrada deserta, sem ninguém.
E Deus então moveu Filipe para que fosse até ele. Deus contempla os nossos corações. Uma campanha evangelística pode envolver milhares de reais, pode envolver dezenas de pessoas, pode envolver televisão. Deus move todas essas coisas para buscar uma só alma perdida. Eu lembro que a gente fez várias campanhas contra o tabagismo dos Lençóis Paulistas, nunca tivemos resultado. Chegamos até o ponto de parar por uma época, porque o investimento não estava tendo lucro. Aí um belo dia apareceu na nossa igreja um rapaz, depois de alguns anos, convertido em outra igreja, mas que dali, dos nossos cursos, como deixar de fumar, ele parou de fumar e veio até a igreja. Os resultados nós só vamos colher na eternidade, porque nós desejamos fazer uma obra que não nos pertence, enquanto a que nos pertence nós omitimos de fazê-la. E naquele dia, então, algumas pessoas importantes ali, como alguns homens a ele, que se juntaram a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, que era um areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles alguns outros. Então o trabalho foi em vão. Deus moveu Paulo até ali através de perseguição para alcançar aquelas pessoas. Não importa o tamanho da obra evangelística que você realize, às vezes tudo que você faz vai ser para alcançar uma única alma, e muitas vezes você não vai ver o resultado aqui, mas na eternidade. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos pregar o Cristo que nós temos em nosso coração. Nós só podemos dar aquilo que nós já temos. Nós só podemos pregar um Cristo se Ele realmente está ocupando o altar em nosso coração que pertence a Ele. Que as nossas pregações sejam dirigidas a exaltar a pessoa de Jesus e levá-las até os pés de Jesus. Que possamos crescer na graça a cada dia, e assim, como o Bicudo falou no começo, que Deus está mais ansioso de voltar para nos buscar do que nós estamos ansiosos dele voltar para nos buscar. Vamos mudar essa realidade, porque cada ano que começa nós vemos sinais, o brado do noivo, exortando a igreja para que acorde dessa sonolência espiritual, para se encontrar com o noivo. E o meu desejo nessa manhã é que todos nós possamos tomar o partido ao lado de Deus, despojar os deuses estranhos que estão no nosso coração, seja ele qual for. Seja ele qual for, pecado acariciado, a exaltação por alguma coisa que você possui ou é. Limpe tudo e ocupe o lugar que está vazio no seu coração. Permita que Jesus entre e tome esse lugar. É o meu desejo, a minha oração nesta manhã. Amém. Assim como Paulo pregou essa mensagem maravilhosa, nós também tivemos uma mensagem maravilhosa hoje e temos que espalhar essa mensagem. Para isso, nós temos que pedir a Deus que fale a nossa alma. Vamos cantar o hino final, Fala Minha Alma, número 402. Fala minha alma, Cristo.
Santo Deus que estás nos céus, te agradecemos pelas mensagens que o Senhor nos concede a cada dia de salvação. Sabemos que temos muitos defeitos, muitas falhas de caráter, carregamos muita coisa no nosso coração que muitas vezes impede que o Senhor possa fazer morada em nossa vida. E, consequentemente, muitas vezes falhamos em realizar a Tua obra, de pregar o Evangelho e apressar a Tua vinda. Mas nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, porque nós reconhecemos o Senhor como Deus supremo e que necessitamos que o Senhor habite em nossas vidas, que o Senhor transforme a nossa vontade, transforme as nossas atitudes, para que possamos te demonstrar perante o mundo o Teu caráter, pregar essa mensagem de salvação às pessoas que se encontram em trevas, através da nossa vida, através também das nossas palavras. Te suplicamos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E em breve